Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre identidades territoriais e ruralidades contemporâneas. Então, trazendo um pouco do que foi tratado na aula anterior, o cenário da contemporaneidade ele foi formado por uma evolução das ações do pensamento. No momento atual, no mundo contemporâneo, nós vivemos sob a égide do sistema capitalista. Então, o capitalismo, ou a forma como o capitalismo atua nos territórios, ele vai produzir e vai reproduzir questões que vão interferir na vida das populações, na vida da sociedade e na forma como a sociedade se relaciona e como ela vai se produzir e se reproduzir socialmente, né? Então, é importante fazer um recorrido na história do Brasil, por exemplo, de como o Brasil se formou e como, desde do período colonial, o Brasil chegou onde está na sua formação territorial e nas territorialidades, nas identidades territoriais que se formam nesse território, nesse Brasil, né? Então, no início da colonização do Brasil, existiam aqui povos indígenas, né, considerados povos tradicionais, que foram, ao longo do processo de ocupação do território, sendo dizimados, né, principalmente pelos colonizadores, primeiros portugueses, né, que foram tomando o território brasileiro de forma a destruir, em grande medida, a cultura e a forma de vida dos indígenas que aqui viviam. Num segundo momento, quando o Brasil passa a sentir a necessidade de não só resguardar e ocupar o território, mas também de produzir, então surge nesse momento a necessidade da mão de obra que vai trabalhar em um sistema que, nesse primeiro momento, era um sistema de ocupação do território e de exploração, né, baseado muito próximo do sistema plantation, né, que era voltado à agricultura de exportação, utilizando um outro personagem que surge no território brasileiro, que são os escravos vindos da África. Então, aqui surge um outro tipo de formação antropológica, né, que vai surgir, vai somar a população que já vivia no Brasil, juntamente com os colonizadores portugueses, e cada um com suas características e objetivos diferentes. Então, ao longo do tempo, foram criando o que hoje nós podemos chamar de formação, né, da população do Brasil. Essa formação, ela tem uma base econômica, né? A vinda dos escravos, por exemplo, para o Brasil, foi muito ligada ao sistema que se vivia aqui e que perdurou basicamente no Brasil até até um limite aproximado, né? E podemos citar o fato da grande crise da agricultura de 1930 como sendo um limite, né, desse tipo de agricultura baseada na mão de obra, ainda de exploração da mão de obra, que veio lá do sistema plantation, né, e que a partir daí, então, ocorre o início de um outro tipo de produção de mão de obra no Brasil, que acontece principalmente na região sudeste e depois no nordeste, né, que é a utilização do trabalho dos imigrantes europeus. Então, os italianos e os alemães se dirigiram para cá para substituir a mão de obra dos escravos que, né,
passaram a ser libertados, e a substituição então dessa mão de obra se deu principalmente pela mão de obra europeia, né, alemães e italianos, cada um em momentos diferentes, né, de entradas, com os projetos de colonização bem pontuais em algumas regiões do Brasil. É importante dizer que até então, na agricultura brasileira, se produzia apenas com a intenção, né, alguns produtos que tinham interesse no mercado internacional, e se produzia apenas com a intenção de abastecer esses mercados. E houve uma variedade de produtos, né, que estavam localizados cada um em um período determinado da história, né, que nós podemos chamar dos ciclos econômicos, e em cada ciclo um ou outro produto teve destaque, como o ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar, né, e esses momentos de produção priorizando um determinado tipo de produto também acolheram algumas políticas públicas direcionadas para a época. E é importante ressaltar que até esse momento o tipo de agricultura que se desenvolvia aqui era uma agricultura em larga escala, né? Mas uma agricultura com uma base tecnológica ainda muito rudimentar. Foi a partir da revolução, né, do momento que nós chamamos de Revolução Industrial, principalmente que acontece a partir dos anos 50 e que foi movimentada principalmente pelos Estados Unidos no pós-guerra, né, é que surgem outras formas de produção ligadas às técnicas, né, ligadas a projetos tecnológicos que visavam, que estavam muito focados nos pacotes tecnológicos que eram transferidos para os territórios considerados em desenvolvimento, onde o Brasil, como todos os países da América Latina, podem ser inseridos, né? Então, dentro desses pacotes que tiveram auxílio e a participação do Estado, com financiamento para os agricultores que trabalhavam dentro de um modelo de trabalho, utilizando a mão de obra com base na força